Olá, pessoal! Então agora, como eu estava falando, nós vamos começar a nossa aula sobre o que é a Constituição e a sua importância. A professora vai abordar o que é a Constituição do nosso país e por que ela é tão importante, tá? Aqui o nosso material de apoio utilizado é o RCO. E o que nós vamos aprender nessa aula? Aprender o que é a Constituição e a sua importância. Mas aí, o que é a Constituição para vocês? Teve gente que até já apresentou ali no nosso trabalho, a professora já falou algumas vezes na nossa aula. Alguém se lembra o que é a nossa Constituição? A Constituição do nosso país? Alguém lembra? Alguém quer falar? Ninguém se lembra o que é a Constituição? Não? A Constituição é uma lei, não é verdade? A lei principal, nossa lei máxima. Uma Constituição é um documento legal que serve como lei fundamental de uma nação. Então, ela é um documento legal fundamental de uma nação, pessoal. Ela estabelece as regras, os princípios, direitos e deveres que governam a estrutura do Estado, a distribuição do poder e os direitos e obrigações do cidadão. Então, é dentro da Constituição que estão estabelecidas as regras, as leis, princípios para governar a estrutura do nosso Estado, do nosso país. Tá? Por que a Constituição é tão importante? Lembra, eu já falei para vocês várias vezes, já reforcei. A Constituição, ela é a nossa lei máxima no nosso país. Nenhuma lei pode ir contra ela. Ela é a principal lei, principal regra, principal lei do nosso país. Por que ela é tão importante? Ela organiza o Estado. A Constituição define a estrutura do Estado, incluindo a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. Isso garante que o poder seja distribuído de maneira equilibrada, evitando a concentração de autoridade em um só lugar. Então, a nossa Constituição, ela está dividida em 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário, para garantir que o poder seja distribuído de forma equilibrada, tá, pessoal? Outro item muito importante aqui é a proteção dos nossos direitos. A Constituição geralmente contém uma lista de direitos fundamentais, como liberdade de expressão, igualdade perante a lei e direito à vida. Lá na nossa primeira aula, quando a gente começou a falar sobre direito, nós estudamos alguns direitos fundamentais nossos. Falamos de direito à vida, direito à saúde, direito à liberdade, direito à educação. Tudo isso está onde? Está ali escrito, está garantido para nós na nossa Constituição Federal. Então, esses direitos, eles são protegidos e garantidos pela nossa Constituição, impedindo que o governo e outros cidadãos os violem. Então, o governo, ele tem a obrigação de nos garantir esses direitos estabelecidos na Constituição Federal. Limitação do poder. A Constituição estabelece limites para o exercício do poder pelo governo. Ou seja, ela define o que o governo pode ou não fazer, garantindo que esteja sujeito ao império da lei. Então, o governo, mesmo sendo o nosso representante, mesmo sendo quem manda no nosso país, ele não pode fazer nada que está proibido lá na nossa Constituição. Nós temos uma Constituição Federal que nos assegura, que nos garante os nossos direitos básicos. E o nosso governo não pode ir contra nada daquilo que está escrito na Constituição, tá, pessoal? Estabilidade e continuidade. Uma Constituição oferece estabilidade ao sistema político de um país. Ela fornece um quadro duradouro para a governança, mesmo quando governantes mudam. Então, assim, mudou lá os nossos governantes, eles não podem simplesmente criar novas regras, novas leis. Eles têm que seguir o que está lá na nossa Constituição. Estado de Direito. A Constituição estabelece o princípio do Estado de Direito, que significa que ninguém, nem mesmo o governo, está acima da lei. Isso garante que todos sejam tratados igualmente perante a lei e a justiça. Então, todos nós, perante a justiça, temos que ser tratados igualmente.
Não é porque é o governo que ele está acima da lei. Ele também precisa respeitar o que está estabelecido na nossa Constituição Federal. Agora, rapidinho, pessoal. Alguém tem alguma dúvida sobre o que a professora falou? O que é a Constituição Federal? Alguns itens que eu citei como o porquê da importância da Constituição? Alguém quer perguntar alguma coisa ou não? Não? Então eu vou perguntar para você. Hã? Tá, então agora eu vou perguntar para eles, né? Vamos lá. Qual das alternativas abaixo apresenta uma das funções da Constituição mencionadas nesta aula? Eu citei várias funções ali da nossa Constituição. E qual dessas funções que ajuda a evitar a concentração excessiva de autoridade no governo? Opção A, proteção dos direitos, limitação do poder, estabilidade e continuidade ou Estado de Direito? Qual dessas funções a gente mencionou na aula que evita a existir concentração excessiva de autoridade no governo? Quem vai responder para nós? Tá, a proteção dos direitos está estabelecida ali em uma das funções da Constituição, mas a pergunta é, qual dessas funções que ajuda a evitar a concentração excessiva de autoridade no governo, pessoal? Qual dessas funções que evita que o governo seja a autoridade máxima, evita essa concentração de autoridade no governo? Isso, muito bem. Quem que respondeu letra B? Como que é o nome? O Vinícius. Quem mais? Muito bem, pessoal. Então, assim, essa limitação de poder dentro da Constituição, ela ajuda a evitar essa concentração de autoridade exclusiva do governo, né? A Constituição garante essa limitação de poder. Ele não pode fazer tudo o que ele quer. A Constituição coloca limites ali para o nosso governo. Então, agora vamos continuar. Deixa eu colocar o próximo slide, ainda falando sobre a nossa Constituição. Características de uma Constituição. Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as características básicas da nossa Constituição Federal. Então, quem que vai ler ali para mim de novo o que é a Constituição? Fazendo um favor, pode ser o Mike? O Mike pode ler para nós, professor, aqui novamente para reforçar o conceito da Constituição Federal? Mike, não estou ouvindo. Fala mais alto ou vem aqui na frente. Obrigada. Vamos lá, Mike. Vamos prestar atenção no colega, pessoal. Uhum. Estão batendo palma. Pessoal, travou aqui para mim a imagem de vocês. Travou a imagem, mas pelo que eu entendi, ele conseguiu ler para vocês ali, né? Agora que voltou, tinha travado ali na explicação do Mike, mas ele trouxe para nós o quê? Que a Constituição é um dos documentos legais mais importantes de qualquer nação. Não é só do nosso país, né? Em qualquer nação do mundo, ela serve como base do sistema político e legal de um país. Então, agora, você sabe apontar as características fundamentais de uma Constituição? Vamos verificar algumas características aqui juntos, então, pessoal. Vamos falar um pouquinho da característica da supremacia, escrita ou não escrita, abrangência, estabilidade, direitos fundamentais, divisão dos poderes, controle de constitucionalidade e o da flexibilidade ou rigidez de uma Constituição. Primeiro de tudo, agora vamos explorar cada uma dessas características da Constituição. A professora vai tentar explicar aqui o que é cada uma dessas características para vocês, tá?
A número 1, eu até já comentei com vocês. A supremacia é uma característica fundamental de uma Constituição. Isso significa que a Constituição é a lei mais alta, mais vinculante de um país. Então, a Constituição é a nossa lei principal, nossa lei mais importante. Todas as outras leis, regulamentos e atos do governo devem estar de acordo com a Constituição. Então, todas as outras leis que são criadas pelos deputados, pelos vereadores, elas devem conversar, elas devem estar de acordo com o que está previsto na nossa Constituição Federal. Se existir algum conflito, uma lei municipal que foi criada, uma lei estadual que vai em divergência com o que está estabelecido em nossa Constituição Federal, a Constituição prevalece. Por quê? Porque ela é a lei suprema, ela é a lei máxima, a lei magna do nosso país. Escrita ou não escrita. As constituições podem ser escritas, o que significa que todas as suas disposições estão dispostas em um único documento, como a Constituição dos Estados Unidos. Então, lá nos Estados Unidos, eles têm um documento único, que é a Constituição Federal deles, tá? Alternativamente, também podem existir algumas não escritas ou não codificadas, o que significa que estão baseadas em uma comunicação de documentos, costumes, precedentes e leis dispersas, como uma Constituição do Reino Unido. Então, lá no Reino Unido, eles alternativamente têm a Constituição também não escrita, que eles se baseiam o quê? Em uma combinação de documentos, de costumes que eles têm lá, alguns precedentes e leis dispersas. Agora, falar um pouquinho da abrangência. Alguém pode ler a abrangência para nós? Cadê? Professor Eduardo, escolhe alguém para ler para a gente. Hã? Vamos lá, pode ler, querida. A organização dos poderes, o processo legislativo, a divisão de poderes, entre outros. Muito bem. Então, ali na característica de abrangência, o que ela quer nos dizer? Que a Constituição, ela abrange vários tópicos. Ela inclui a estrutura do governo, os ramos do governo, os direitos e liberdades de nós, cidadãos, a organização dos poderes, o processo legislativo e a divisão dos poderes. Tudo isso está abrangido lá na nossa Constituição. E agora a característica 4, que é a estabilidade. A estabilidade é uma característica vital de uma Constituição. Uma Constituição deve ser capaz de fornecer uma base sólida e duradoura para a governança, resistindo às mudanças políticas e sociais repentinas. No entanto, isso não significa que a Constituição deva ser inflexível. Mecanismos de emenda ou revisão podem ser incorporados para permitir ajustes quando necessário, sem comprometer sua estabilidade fundamental. Então, a nossa Constituição, ela fornece o quê? Uma base sólida e duradoura para a governança do nosso país. Podem existir algumas mudanças, né? Acontecem mudanças no mundo, no nosso país, então algumas vezes precisa ser alterado alguns textos lá da nossa Constituição. Mas isso acontece através de emendas ou revisões. Não é uma coisa simples. Qualquer governo chega lá e muda como quer. Precisa passar por uma série de processos até que seja alterado qualquer texto dentro da nossa Constituição, para garantir essa estabilidade. Porque uma lei que fica mudando todo dia, ela não tem uma base sólida, ela não é uma lei estável, né? Ela é uma lei que fica em constante mudança. E a nossa Constituição Federal, não. Ela garante essa estabilidade nas leis, tá? Não é fácil qualquer um ir lá mudar nossos direitos, mudar os nossos deveres. Não é tão simples assim. Precisa passar por uma série de processos para que isso aconteça. Direitos fundamentais. Vamos voltar aqui nos direitos fundamentais. É uma característica da nossa Constituição.
A Constituição frequentemente garante nossos direitos fundamentais como cidadãos, como a liberdade de expressão, liberdade de religião, direitos de propriedade e igualdade perante a lei. Esses direitos são essenciais para proteger a nossa dignidade como seres humanos e garantir que há justiça e equidade na sociedade. Uma Constituição que protege e promove direitos fundamentais fortalece a democracia e o Estado de Direito. Então, dentro da nossa Constituição, estão estabelecidos os nossos direitos fundamentais, ali, nossos direitos de se expressar, de liberdade, de religião. Tudo isso está protegido dentro da nossa lei sólida, da nossa lei magna, que é a Constituição. Divisão dos poderes. Uma característica comum da Constituição é a divisão dos nossos poderes. No nosso país, aqui no nosso governo, como que ela está dividida? Poder legislativo cria as leis, poder executivo, que vai lá e executa, e o judiciário, que verifica se as leis estão realmente sendo cumpridas e aplicadas. Essa separação, ela visa evitar uma concentração excessiva de poder em uma única autoridade e garante o equilíbrio e responsabilidade entre os órgãos do Estado. Então, assim, divide em 3 poderes para que não só um poder tenha, não só, por exemplo, o poder executivo tenha total poder sobre o nosso Estado, ele é dividido. O poder legislativo vai lá, vai criar as nossas leis, o executivo vai executá-las, as leis, e o judiciário vai verificar se as leis estão sendo realmente executadas da maneira que devem ser. Por isso, essa nossa divisão dos poderes. Já está acabando a nossa aula, vou terminar rapidinho a explicação, tá, pessoal? O controle agora é da constitucionalidade. É o processo pelo qual tribunais revisam a compatibilidade das leis com as ações governamentais. Esse mecanismo é essencial para garantir que o governo atue dentro dos limites estabelecidos pela Constituição. Então, uma das características da nossa Constituição é o controle, né, para saber se os nossos governantes estão trabalhando nossas leis de acordo com o que está previsto dentro da Constituição. Então, existe esse controle para que os governantes atuem dentro dos limites da lei, tá, pessoal? Desculpem, a professora está com tosse. Então, agora eu apresentei um pouquinho a Constituição para vocês, falei um pouquinho da importância, apresentamos os conceitos e um pouquinho das características. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Então, hoje a gente conseguiu concluir... Oi? Nenhuma dúvida? Então, assim, hoje nós conseguimos concluir nossa avaliação, o nosso trabalho, fizemos a apresentação e a professora ainda apresentou um pouquinho da nossa aula aqui sobre Constituição. Nossa aula termina agora já, né? Então tá ótimo, vou encerrar a nossa aula por hoje. Nos vemos na próxima sexta-feira, tá, pessoal? Abraço para todos. Tchau. Tchau, obrigada, gente.